Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui. O Gilson disse que nós recebemos o pessoal do Eurípides lá com muito carinho, mas todos nós que estivemos aqui, já tivemos a oportunidade de estar aqui, e ontem mesmo eu conversava com uma companheira que esteve aqui na segunda-feira, somos recebidos sempre também com muito carinho. Esse coral nem se diga, né? Desde a primeira vez que eu vi, que eu batalho para que nós também tenhamos um coral a cada reunião, porque é uma vibração muito, muito significativa, que nos envolve. Eu lá estacionando já estava ouvindo a música, e aí nós vamos nos acalmando, nos pacificando e ficando, como disse o Gilson, mais ligados aos espíritos que nos ajudam nesses momentos de tarefas tão importantes para nós mesmos e para todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Eu até outro dia brinquei lá no SEMA, eu assisti uma partida de futebol e o estádio estava lotado, uma gritaria, muitas bandeiras, e aí um amigo meu disse assim: imagina como é que esses jogadores estão se sentindo. Eles não tinham entrado em campo ainda, deve dar uma vontade de correr, né? Aí eu falei: caramba, é assim que eu me sinto quando eu vou falar em público. Eu me dá uma vontade de correr, mas aí a vontade passa, né? E a gente vai ficando firme, cheio de coragem para poder enfrentar essa tarefa, que é sempre uma oportunidade. Nós aqui hoje à noite, como disse o Gilson, vamos tratar de um assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe para nós algumas passagens, algumas parábolas, alguns dos ensinamentos de Jesus, já sem os véus que encobriram esses conhecimentos, encobriram essas lições lá atrás, há aproximadamente 2000 anos, quando o Mestre esteve entre nós. A proposta da doutrina espírita foi, cumprindo a promessa de Jesus, desvendar para nós os mistérios, aquelas situações que nós, por imaturidade, não conseguíamos entender muito bem naquela época. Algumas hoje ainda nós temos dificuldade de entender plenamente, mas já ficou bem facilitado esse entendimento com o advento da doutrina espírita. E o assunto a ser tratado hoje está no Evangelho, capítulo 17, itens 7 e 8. O capítulo tem por título Sede Perfeitos, e os itens 7 e 8 tratam do dever e da virtude. Tá? Sede perfeitos, de onde vem isso? Com certeza já estudamos aqui nas semanas passadas esse início do capítulo, mas é sempre bom nós lembrarmos. Essa colocação de Jesus para nós, esse conselho, esse comando, na verdade, ele trouxe para nós um dos momentos mais importantes da história da humanidade, quando ele proferiu o Sermão da Montanha. Disse, inclusive, que Gandhi teria dito que se todos os livros da humanidade se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque esse sermão é um repositório de todos os bons conselhos de Jesus para nós, de um conhecimento transcendental acerca da nossa realidade. O Mestre trouxe ali para nós um entendimento, uma visão muito diferente da que nós tínhamos até então acerca da realidade da vida. E no início do sermão ele traz as bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, ele começa a trazer para nós uma nova visão da lei. A lei nova comparada à antiga. É quando ele começa dizendo, vou até ler um pedacinho para a gente não se perder. Repetir Jesus é muita ousadia sem ler, né? Ele costumava começar assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Essa era a lei antiga. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então Jesus vem subverter a lei. Na verdade, ele não vem subverter a lei, ele vem indicar uma outra diretriz para essa lei. Ele vem indicar para nós que Deus é Pai. Até então, nós nunca tínhamos ouvido falar em Deus, o Criador, como Pai de amor e misericórdia. Até então, o Deus que nós conhecíamos, porque assim era necessário, dada a nossa condição ainda muito primitiva, era aquele Deus, Senhor absoluto de todas as coisas, que pune, castiga, vinga-se, escolhe, beneficia uns em detrimento de outros. Era aquele Deus ligado a uma justiça férrea e não à misericórdia absoluta. E Jesus então vem contrapor essa ideia reinante, essa condição a essa novidade, a esse Deus misericordioso, a essa boa notícia. Por isso, os seus livros, o seu conhecimento é conhecido como Evangelho, a boa nova, a boa notícia, porque ele nos trouxe, na verdade, uma libertação daquilo tudo que nós carregávamos. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Jesus indica aí para nós um modelo. Indica para nós, na verdade, o Pai de bondade e misericórdia e perfeição. E aí os Espíritos nos trazem uma reflexão. Podemos e seremos sim perfeitos, na medida em que pode ser perfeita a criatura. Deus é perfeito? Deus é muito mais do que perfeito. Deus é a fonte da misericórdia. Deus é a fonte da perfeição. Deus é a fonte da bondade, da justiça. Deus não é justo nem bom, Ele é muito mais do que isso. Ele é a fonte de tudo o que é bom que existe no universo. Então só seremos perfeitos se formos buscar nessa fonte os elementos da perfeição. Só seremos perfeitos se caminharmos dentro das leis de Deus, que são magnânimas, que são absolutas, irrepreensíveis, imutáveis. As leis do Pai não mudam. E ao indicar essa possibilidade para nós, Jesus vinha dizendo que, e quando cheguei eu vi essa frase aqui: espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Porque a doutrina espírita vem justamente nos conclamando ao estudo, né? Instruí-vos, eis o primeiro mandamento, vem nos indicar o porquê disso. Por que eu preciso ser perfeito? Como é que é isso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Então, logo lá no início, para nós entendermos, a doutrina espírita nos indica: nós todos, filhos de Deus, espíritos imortais, somos criados simples e ignorantes. O sol brilha do mesmo jeitinho para todos nós, e a chuva também cai do mesmo jeitinho sobre todos nós. Lá no início da nossa caminhada, nós éramos todos simples e ignorantes, e os espíritos que estão sendo criados pelo Pai agora, nesse momento, chegam aos seus mundos de destinação nessa condição de simplicidade e falta de conhecimento. Mas o plano dele para nós, Deus, é a perfeição. É a perfeição e a felicidade que vem com essa perfeição. Como é que a gente faz, então, para sair dessa situação e chegar a outra condição? Para sairmos de uma condição tão primária e chegarmos a essa perfeição que Jesus indica para nós? Aí a providência divina nos traz essa realidade das encarnações sucessivas, da pluralidade das existências, da reencarnação, que vem explicar tudo para nós, e vem nos indicar a justiça de Deus, porque sem essa consciência reencarnacionista, sem entendermos a pluralidade das existências como uma realidade, nós, em muitas circunstâncias, poderíamos até cair na armadilha de considerarmos Deus injusto. Porque as diferenças
só se explicam através da reencarnação. Mas isso é história para outra conversa, não é? Vamos voltar aqui. Então, para eu chegar a essa condição de perfeição, eu preciso me transformar num homem de bem. Eu preciso promover uma reforma interior que o espírita adora, que é a reforma íntima. Divulgamos, falamos primeiramente para nós mesmos, aqueles que são instrutores ou que falam em público, e passamos adiante. Precisamos nos transformar num homem de bem. E lá no início desse nosso capítulo, os Espíritos nos esclarecem, mas quem é o homem de bem? Quais são as características principais, vamos dizer assim, do homem de bem? Então, o homem de bem, eles dizem primeiramente, é aquele que aplica a lei de justiça, amor e caridade na sua totalidade, na sua plenitude. É aquele que vive plenamente a lei maior do Pai, que é a lei do amor. É aquele que interroga a própria consciência. E isso, gente, é muito importante. É aquele que procura fazer uma reflexão diária sobre as suas atitudes, sobre como foi o seu dia, e já dá para a gente ir treinando. O que é que eu fiz hoje de bom? O que é que eu fiz de ruim? O que é que eu poderia ter feito de bom que deixei de fazer? E isso é muito importante, porque os Espíritos nos dizem que nós somos responsáveis pelo mal que fazemos, pelo bem que deixamos de fazer, tendo oportunidade de fazer o bem, e mais ainda, pelas consequências que possam advir da nossa omissão em praticar o bem. Olha a nossa responsabilidade, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então o homem de bem procura fazer aquela reflexão diária. Será que eu poderia ter feito diferente? Amanhã eu vou fazer diferente. Porque o homem de bem olha para frente, para trás, só para refletir, para ver o que não deve ser feito de novo. Mas olha para frente, já que eu hoje fiz besteira, amanhã eu não vou mais fazer besteira, eu vou fazer diferente. O homem de bem tem uma fé inabalável em Deus. Porque ele sabe, não é aquela fé, eu acredito em Deus, Deus me livre, que Deus te abençoe. É claro que essas palavras e essas expressões têm muita força. E quando uma mãe diz para um filho, Deus te abençoe, vá com Deus, aquilo ali tem uma força enorme. Mas é aquela confiança em Deus inabalável, daquele filho que sabe que esse pai está no comando de tudo, está à frente de tudo o que está acontecendo no universo, porque sabe que tudo o que nos acontece é do conhecimento de Deus e é consentido por Ele. Mas vejam bem, que nem tudo é da vontade de Deus, é diferente. Ele permite, Ele consente, pois temos a liberdade de escolha. Mas nem tudo está de acordo com a sua vontade soberana, que é sempre a presença da lei do amor nas nossas atitudes. Muitas vezes cometemos desvarios, nos desviamos do caminho contra a vontade de Deus, mas com a sua permissão, e nós sabemos o que acontece conosco depois, não é? A lei é de ação e reação, de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher à frente. Então esse homem de bem é como aquela criança que está num navio no meio de uma tempestade. Eu já contei aqui esse caso, mas ele ilustra muito bem essa confiança em Deus. E no meio de uma enorme tempestade, todo mundo correndo, gritando com medo, com morrer de tragédia, o menino está lá brincando com os seus carrinhos, inabalável. E alguém passa e pergunta, menino, como é que você está assim no meio dessa tempestade? E ele diz, mas eu não tenho medo. Mas como não? O meu pai é o comandante do navio. Então é essa confiança, essa criança no seu pai, que o homem de bem devota ao seu Pai Celestial, nos indicando os caminhos da felicidade. O homem de bem tem fé no futuro. Ele tem a certeza absoluta de que aqui estamos numa passagem muito rápida da nossa vida.
que a nossa vida é muito mais do que essa existência aqui. É importante, é fundamental essa oportunidade. Nós precisamos cuidar desse corpo, dessa oportunidade, desse grupo familiar, do pessoal que trabalha conosco, com muito carinho e muita atenção. Porque se estamos encarnados no mundo material, é porque Deus espera a nossa atuação de acordo com o mundo em que estamos encarnados. Mas não podemos priorizar as questões da matéria, os arrastamentos da matéria, das sensações, em detrimento da realidade espiritual. Não podemos esquecermos que somos espíritos imortais. E que essa personalidade aqui que somos hoje é mais uma na nossa história. É mais uma na nossa caminhada. Então o homem de bem é aquele que sabe que a vida futura é uma realidade. Então ele enfrenta as suas adversidades, as suas dificuldades, de cabeça erguida, como desafios a serem transpostos, como oportunidades de crescimento, sem se desesperar, sem se entregar ao desânimo. Porque nós não podemos em nenhum momento da nossa vida nos entregarmos ao desânimo. Porque o desânimo nos destrói a esperança. Muitas vezes nós trabalhamos na SEMA num grupo de autocura e recebemos pessoas muito doentes do corpo. E muitas vezes um médico, querendo usar daquela sinceridade, que na verdade é um direito do doente, saber da sua real condição, mas muitas vezes ele se toma por Deus e diz, olha, 3 meses, né? 3 meses, decretou. Se o sujeito acreditar, vai em menos de 3 meses, com certeza, com certeza. Mas se ele decidir lutar, fazer a parte dele, buscando toda a ajuda da medicina da terra, toda a ajuda do plano espiritual, e entregar a parte que não lhe cabe em confiança a Deus, ele tem uma grande chance de superar as expectativas do médico. E nós recentemente conhecemos o caso de uma jogadora de vôlei, da seleção carioca de vôlei feminino, e nos chamou a atenção porque ela, logo no início da carreira, com 19 para 20 anos, já era profissional, ela descobriu que tinha um câncer na coluna. Um câncer na coluna, mas atleta é uma combinação funesta, né? Mas gente já é complicado, mas atleta piorou, né? Porque ela precisava, né, da coluna, do organismo, do corpo físico na plenitude. E quando ela recebeu aquela notícia, ela disse que foi um impacto. Ela entrou naquela condição que normalmente nós entramos, nós esquecemos que somos filhos de Deus, aí entra no desespero. E é natural nesse primeiro momento, aquele medo do desconhecido, aquele medo maior ainda do que você já ouviu falar que vai acontecer contigo, né? Então ela tinha cirurgias a serem feitas, tratamentos de quimioterapia e radioterapia a enfrentar, tinha toda uma luta enorme pela frente. E os médicos decretaram, número 1, que era um câncer muito agressivo e ela tinha muito poucas chances de uma sobrevida maior do que 12 meses. E número 2, que voltar a jogar jamais, que ela buscasse um outro tipo de atividade. E aí ela disse que decidiu enfrentar aquele tratamento, aquela dificuldade, aquela doença, como se ela tivesse entrado num jogo de vôlei, no último set, perdendo de 3-0, lá no finalzinho do jogo. Agora acaba em 25, é isso? Nem sei mais direito, né? Acaba em 25. Já com a partida praticamente perdida, mas que só dependia dela, do esforço dela, da postura dela em campo, virar aquele jogo. E aí ela enfrentou cada uma das situações que se apresentaram a ela. Ela fez 3 cirurgias de coluna no período de 2 anos. Cada uma das cirurgias, cada uma das etapas do tratamento que alguns de nós já conhecemos, como se fosse um ponto a ser defendido, a ser ganho. E aí, ao final da entrevista que estava lá no jornal, ela estava, para a gente resumir a ópera aqui, decidindo um campeonato brasileiro pela equipe do Rio de Janeiro. Um campeonato importante. E o que eu achei mais interessante de tudo, além dessa postura dela de dizer, eu vou fazer alguma coisa por mim, foi que ela disse o seguinte lá no finalzinho:
mesmo que eu tivesse morrido, eu teria partido plena, porque eu tenho a consciência absoluta de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para superar essa dificuldade. Então ela estava pronta até para desencarnar daquela doença naquele momento. E ela disse que foi assim, e ela é um exemplo. Depois eu fui procurar ver quem era, fui assistir até um jogo na televisão para ver quem era a moça. E ela tem muitas cicatrizes, possivelmente de tubo, de pincel, tem muitas cicatrizes, e estava lá jogando cheia de vida. Então é um exemplo para nós de que o Filho de Deus não pode desistir, não pode desanimar. E é o que ela disse: vamos todos desencarnar. Agora, daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, não sabemos. Mas nós precisamos desencarnar fazendo a nossa parte, por nós mesmos e pelos que nos cercam, e pela humanidade como um todo. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que, com essa fé no futuro, não se abala por muito tempo, nem diante desse tipo de adversidade. Porque às vezes a gente ouve: ah, mas vocês nunca passaram por isso, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Mas essa leitura de hoje no início foi maravilhosa. Quantos anônimos estão por aí testemunhando essa confiança em Deus, além de estarem praticando a caridade? Porque uma outra qualidade do homem de bem é praticar a caridade com todas as suas forças. Nós temos um capítulo no Evangelho que diz: fora da caridade não há salvação. É o lema maior da doutrina espírita. Não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, nem é fora dos templos, sejam eles quais forem. É fora da caridade. E a caridade é a expressão maior do amor ao próximo. O homem de bem entende a fraqueza do outro. Entende quando o outro escorrega e lhe pede a mão. Se coloca sempre no lugar do outro. E os espíritos dizem que essas e algumas outras que estão lá no livro são apenas algumas das qualidades que constituem o homem de bem. E que aqueles que estiverem se esforçando, e no preparo foi colocado isso aqui, o esforço é o que conta. Aqueles que estiverem se esforçando para constituírem dentro de si, ou deixarem despertar dentro de si essas qualidades, já estão caminhando para a construção de todas as outras qualidades que constituem o homem de bem. Então, ser perfeito é possível, está ao nosso alcance, e nós estamos todos caminhando para isso. Porque muitos de nós espíritas, muitas vezes, fazemos apologia da pequenez. Ah, sou um espírito tão pequeno, tão cheio de dificuldades, tão primitivo. Nós temos que ter essa noção da realidade, sim. Temos que saber quem somos, sim. Mas nós precisamos olhar para frente. Eu sou um espírito com muitas dificuldades ainda, mas eu já caminhei alguma coisinha e vou caminhar muito mais. Então, o homem de bem é o nosso ideal. É aquilo em que nos tornaremos e estamos nos transformando paulatinamente. E quando os espíritos trazem para nós a mensagem acerca do dever, dentro dessa conjuntura de fatores que vão nos levar a essa condição de perfeição, eles nos lembram que o dever é a nossa responsabilidade moral diante de nós em primeiro lugar e do nosso próximo a seguir. Então é essa responsabilidade que temos diante do nosso irmão de nos comportarmos como filhos de Deus e homens de bem. E onde é que começa o meu dever? Onde é que acaba? Como é que eu atuo? Como é que funciona isso? Está lá. O meu dever começa quando surge uma possibilidade, uma ameaça
de sofrimento, desequilíbrio ou falta de tranquilidade na vida do meu irmão. É quando eu tenho a responsabilidade de atuar como filho de Deus. É quando eu tenho o dever absoluto de estender a minha mão na direção daquele que nesse momento está caído ou caído. Lembrando sempre que essas circunstâncias de estar caído ou estar estendendo a mão a quem está caído são circunstâncias que funcionam como se fossem cíclicas nas nossas vidas. Porque muitas vezes aquele que num determinado momento está em condições de estender a mão ao seu irmão, já esteve lá atrás ou vai estar lá na frente numa condição de necessidade de ajuda. E saber receber ajuda também é uma arte, também é um exemplo de humildade, também é um exemplo de aceitar aquela ajuda sem se transformar num saco de batatas pesado. Quem esteve aqui segunda-feira, ou possivelmente conheceu a batatina. Alguém que esteve na segunda-feira? Não, né? Conheceram a batatina, não conheceram? Pois é. Se nós, nos momentos difíceis, Batatina é uma personagem do Alto Cura, que a nossa amiga magistralmente criou, inspirada, óbvio, é uma maneira leve de trazer para nós, lúdica, o conhecimento, o entendimento. Então a Batatina é aquele doente aí eu estou falando no sentido amplo da doença, aquele que está em dificuldades e quando a ajuda chega, se transforma num saco de batatas, né? É aquele, vamos tomar um arzinho, Batatina, o médico disse que você precisa caminhar na praia, detesta o caminhar. Batatina, vamos nós a Batatina, gente, às vezes, né? Batatina, tem que tomar os remédios. Esses remédios são uma droga, tem todos os efeitos colaterais. Ao invés de pensar assim, poxa, que bênção que eu tenho alguém aqui do meu lado que está se preocupando em me dar esse remédio. Que bênção que no mundo inteiro cientistas, anos a fio, trabalharam para buscar alguma coisa que vai aliviar a minha aflição, não é? Que bom que alguém se preocupou comigo. Ou que bom que aquele médico, às vezes não tem ninguém mesmo não, né? Às vezes na nossa condição, a gente, por um motivo ou outro, está sozinho encarnado. Mas quantos amigos desencarnados, né? E também só fica sozinho de verdade em inferno. Né? As casas religiosas, elas são portas abertas à fraternidade. No trabalho, no dia a dia, nas tarefas. Eu estava lendo ali um lar de Dona Meca, né? Foi inaugurado quando eu subi. Só está sozinho quem quer, né? Porque aquelas crianças lá, precisando de ajuda, de carinho, de atenção, podem ser os nossos companheiros de uma vida inteira. Podem ser aqueles espíritos que já estiveram conosco em outras circunstâncias e hoje Deus botou no nosso caminho assim. Então, o dever é essa responsabilidade maior que nós temos, de estender a mão àquele que está necessitado e mais, o limite, onde chega a hora do basta, do limite. Como é que é isso? Eu já sei a hora que eu vou entrar, que eu vou atuar. Quando o meu irmão está sofrendo, está ameaçado, e eu vou lá tentar ajudar. Mas onde está o limite da minha atuação? Isso também é sério. Os espíritos pensaram em tudo, né? Em todas as possibilidades. O limite está em observarmos na situação do outro aquele limite, aquelas barreiras que nós não gostaríamos que fossem transpostas quando o outro está nos ajudando. Mas quer ajudar, quer ser ajudado e nem impõe condições. Não é nada disso, não é nada disso. Muitas vezes, querendo ajudar, nós nos consideramos proprietários do outro. Condicionamos a nossa ajuda a que o outro leve a sua vida do jeito que eu acho que ele deve levar. Isso é muito comum entre nós, muito mais comum. Com certeza o que a gente coloca aqui nas palestras não constitui novidade para nós. Nós estamos apenas repensando, refletindo de novo sobre situações que nos acontecem o tempo todo. Pais e filhos é muito comum, né? Os pais ajudarem seus filhos direcionando as suas vidas. É claro que o pai tem uma responsabilidade muito grande em relação ao seu filho. É uma das missões mais importantes que temos na Terra, dizem os espíritos. Mas não é por isso que nós vamos esquecer que os nossos filhos são espíritos. Porque eles são espíritos, tem toda a sua bagagem
todo o seu acervo, as suas tendências que estão ligadas a esse acervo. E nós precisamos estar atentos a essas tendências, as boas e as não tão boas, para desde cedo irmos cortando as asinhas dos anjinhos, né, na medida da nossa possibilidade, em relação ao que não é bom, e incentivarmos aquilo que for bom. Eu sou médico e tenho que ser médico. Eu sou dentista, tenho meu consultório. Eu sou dentista, né? Nada contra os médicos, ao contrário, né? Eu sou dentista, tenho um consultório todo. Na praticidade da vida, beleza, é assim mesmo. Meu consultório está todo montado, eu tenho uma clientela enorme. Ah, meu filho tem jeito, ele vai ser dentista, né? Então, são situações que muitas vezes parecem tão naturais para nós no desenrolar da nossa vida, mas que, na verdade, fazem parte desse esquecimento do espírito, de que ali está um espírito. E às vezes o camarada quer ser um artista. Eu conheci um médico, a família toda é médico, todo mundo é médico, todos são médicos bem conceituados, e ele teve que ser médico. Mas o que ele gostava de fazer era tocar violão e cantar em barzinho. E ele cantava muito bem e tocava muito bem. Então ele foi médico, se formou, trabalhava, era gasto, era assim, realmente uma pessoa muito capaz dentro da medicina, mas era extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Porque o sonho dele, a vontade dele era essa. Aí ele começou a tocar no barzinho, tocar no barzinho, e ele tratava os pacientes, depois ia para o barzinho tocar violão, depois começou a se apresentar nos lugares maiores, e ele acabou assim desencarnando muito cedo de cirrose. Ele era gastro e ainda muito infeliz, porque nunca teve a coragem de romper com esses laços. Por uma besteira, não é verdade? É claro, mas é claro que os pais fizeram o melhor dentro do seu ponto de vista. É claro que os pais estavam ali querendo tudo de bom para aquele filho, só que esqueceram de olhar para a alma daquele filho, de olhar para dentro daquela criatura. Eu tenho uma filha que resolveu ser veterinária. Eu nunca tinha visto um cavalo na minha frente, ela queria cuidar de cavalo. Nunca, só em televisão, em novela e em revista. Fazer o quê? Fazer o quê? Vai lá, vai estudar, vai, ó. Tá correndo atrás, porque é complicado. Você começar uma história nova, fora do grupo ali, é complicado. Mas é isso aí. Vamos estudar e fazer o que nós gostaríamos realmente de fazer. Seguindo adiante, o dever para com o nosso próximo e a virtude estão intimamente ligados. E os Espíritos nos dizem que a virtude, na verdade, aqui é a virtude com V maiúsculo. É a virtude que é a reunião de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Então a virtude aqui é a reunião de todas aquelas potencialidades que já se encontram em germe dentro de cada um dos filhos de Deus, desde lá ao princípio. E essa virtude, essas potências divinas que nós temos em nós, precisam ser desenvolvidas, precisam desabrochar, precisam sair dessa condição de semente encapsulada, precisam nos levar a uma ação diferente. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Quinta-feira, dia dos namorados, como eu lembrei ao Gilson. Quem não trouxe o seu ou a sua e tem algum em casa esperando, já sabe que vai chegar tarde, de repente vai até levar uma cara para tudo bem, né? Se não estiver querendo buscar alguma coisa diferente, se não quiser buscar essa transformação, esse germinar dessas potências divinas. E as virtudes estão todas ligadas intimamente à virtude maior, que é a caridade. Mas a virtude maior não é o amor? Claro que sim. Mas a caridade é o amor na prática. É o amor ação. Porque o conhecimento, gente, é fundamental. É importantíssimo. Mas se ele não for como aquela semente que na parábola do semeador Jesus nos indica
que cai em solo fértil e frutifica, ele é vão. Ele é um conhecimento vazio. Porque o conhecimento serve para nos fazer termos vontade de nos movimentarmos, de sairmos do ostracismo. Por que o conhecimento espírita é importante? Porque nós vamos entendendo o porquê de agirmos no bem, o porquê de praticarmos a caridade, o porquê disso tudo. E com o treinamento, a prática do bem, ela deve ser automática, ela deve ser natural. O homem de bem, também dizem os Espíritos, é aquele que pratica o bem pelo bem. E o Emmanuel disse o que para nós? Que a disciplina na prática do bem, na caridade, antecede a espontaneidade. O que ele estava dizendo para mim? Olha só, se você já tem o conhecimento, para mim, para nós, né? Se você já tem o conhecimento, já sabe que é preciso trabalhar em favor do próximo, você já sabe disso tudo. Então, vai treinando, vai se acostumando a ser bom, vai se forçando a praticar a caridade, até que vai chegar um momento em que essa prática do bem vai ser tão natural para você que você nem vai perceber que é bom. Porque quem é bom não diz que é bom, não sabe que é bom. Se você diz assim, nossa, como você é bom, eu? Mas o que eu fiz? Não é? E eu tinha pensado num exemplo para trazer para cá, que eu chamo de anjo anônimo. Gente, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Há alguns anos, um amigo nosso, muito querido, teve um AVC. E ele ficou num hospital público muito grande, na emergência, durante uma semana mais ou menos, aguardando uma possibilidade de um leito num CTI. Ele precisava muito de um CTI. E o hospital público grande no Rio de Janeiro, né? Emergência, a maioria de nós aqui já conhece relativamente bem, né? Quem tem família, tem amigo, tem parente, a família fica lá na vigília, né? Ah, não tem lençol, leva lençol de casa, leva a roupa para lavar, chama a enfermeira, né, para trocar a pessoa, fica em cima das pessoas. Mas quem não tem, quem está sozinho, fica mais complicado ainda, né? E eu e uma amiga minha, que é até do SEMA também, nós íamos quase que diariamente ao hospital visitá-lo e tentando arrumar um leito, um CTI para ele em algum hospital do Rio de Janeiro. E aí nós começamos a perceber que no meio daquela dor e daquela miséria existia um anjo anônimo, trabalhando para aliviar as dores daqueles desconhecidos. Era uma senhora baixinha, forte, já devia ter mais ou menos uns 60 anos, não era jovenzinha mais, mas era bem jovem ainda, né? O espírito então é muito jovem, né? E ela ainda mancava um pouco de uma perna, tinha dificuldade de locomoção. E ela corria aquelas enfermarias, aquela emergência, ela ficava muito ali na emergência, observando o que é que cada um precisava, principalmente os que estavam desvalidos ali de companhia. E ia perto de um médico, perturbava os médicos. Olha, o paciente do leito tal está precisando que meça a pressão dele, ele deve estar com pressão alta, porque isso aqui dele está estufado. Ela não sabia, era uma pessoa de bem querendo ajudar. Olha, o paciente do leito tal está precisando ser trocado. Ele se virou, está todo sujo, está precisando de alguém para ajudar. Aquela paciente, senhorinha, está com falta de ar, está com respiração difícil, precisa de oxigênio, pelo amor de Deus, vai lá. Ah, mas não tem remédio. Ela ia lá com a almoxarifada e batia na porta, foi almoçar, foi lanchar, ela corria o hospital inteiro. Ela era funcionária do hospital. Trabalhava, era chefe das telefonistas. Vejam bem, ela, a princípio, assim, não tinha nada a ver com aquilo, não tinha nada a ver com a dor daquelas pessoas, nem conhecia aquelas pessoas, mas ela é um anjo do bem, ela é um homem de bem, ela é aquele bom samaritano que na parábola que Jesus trouxe para nós, ajudou a quem sofria sem sequer saber de quem se tratava. Nós até chamamos essa senhora, nem conhecemos, mas sempre pensamos nela como o anjo anônimo daquele hospital. E era todos os dias, acho que ela tinha umas folgas, ela não ficava sentada lá, ela era só supervisora. Então ela tinha assim um tempo disponível. E ela corria o hospital todo, o tempo todo buscando ajudar as pessoas.
Então, cada um de nós, possivelmente ela tinha pouco dinheiro, não é verdade? Possivelmente ela não tivesse nem passado por uma situação da casa grave, ela já sofreu isso na pele, então, de repente não. É aquela pessoa que faz o bem pelo bem, sem esperar a retribuição. E ela não voltava, não, olha só, viu que eu te arrumei o remédio tal, o médico tal tá vindo já que eu pedi para ele, tá? Ela só ia e pedir, nós começamos a observar que ele vai e vem. Então é aquele anjo do bem. Porque quando Jesus trouxe essa parábola do bom samaritano, vamos até que horas? Tá. Quando Jesus trouxe essa parábola do bom samaritano, um dos aspectos mais importantes foi justamente mostrar que a vítima, aquele que precisa de ajuda, não tem nome, não tem títulos, não tem cargos, não tem poder, não é bom nem é mau, é alguém que sofre. Porque nessa passagem, vou fazer só um resuminho, porque a maioria de nós já conhece, nessa passagem, quando Jesus é perguntado por um doutor da lei para testá-lo, mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus diz, o que está escrito na lei? Como é que tu leis a lei? Ele conhecia a lei de Deus, né? Aí o homem diz, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, disseste bem, faça isso e viverás. Fácil, né? Aí eu vou, peraí, Jesus, peraí. Puxa, como é que eu vou saber quem é o meu próximo? Como é que eu vou saber a quem fazer o bem? Aí Jesus propõe a parábola que um homem vinha descendo de Jerusalém a Jericó e é assaltado por bandidos que o roubam, batem muito no homem e o deixam quase morto. E um padre, um sacerdote, passa pelo homem, ali caído, todo machucado, quase morto, e vai embora. Um levita, que é um homem que conhecia as leis de Deus, trabalhava no templo, passa, vê o homem e segue adiante. Mas um samaritano, que era considerado pessoa de má vida, passa, e quando vê aquele homem quase morto, cuida das feridas do homem, pega o homem, bota em seu cavalo, leva para uma hospedaria, cuida dele a noite inteira e no dia seguinte de manhã diz ao hospedeiro, olha, eu vou deixá-lo aí por sua conta, trate dele até eu voltar. Aqui está uma quantia em dinheiro para o que for necessário. Se for preciso mais alguma coisa além desse dinheiro, pode gastar à vontade que quando eu voltar, eu me acerto contigo. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei, quem foi o próximo desse homem? Aí ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então é exatamente isso. Vejam bem, Jesus não disse quando aconteceu, ele disse, estava um homem descendo de Jerusalém a Jericó. Por quê? Tudo que Jesus nos ensinou tem um porquê. Porque para praticarmos o bem, não tem hora, não tem momento propício. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Cada dia é dia, toda hora é hora de nós praticarmos o bem. Começando dentro da nossa casa, no nosso círculo familiar mais próximo. E depois abrindo esse círculo ao próximo mais distante. Identificou todos os personagens da parábola, menos a vítima. O sacerdote, os ladrões, o levita, o samaritano e o hospedeiro. A vítima, não sabemos se era bom ou se era mau, se era rico ou se era pobre, de que nacionalidade era. Nada sabemos da vítima. Por quê? Jesus nos indicou ali. A vítima era um homem que precisava de ajuda, que precisava de apoio. Então nós não devemos sempre lembrar dessas lições de Jesus. E mais, o samaritano, aquele que era considerado de má vida, porque tinha rompido com os fariseus, não frequentava o templo de Jerusalém, tinham construído o próprio templo e eram considerados impuros, hereges.
E aquele homem considerado herege foi quem parou. Então, Jesus fez apologia, né? Não. Ele mostrou na sua sabedoria que, na verdade, todos somos irmãos. Não importa título, crença, não importa. Espírita, por acaso, pergunta na casa espírita, quando alguém chega para receber um passe, qual é a sua religião? Não, só toma passe se for espírita. A gente não pergunta, não é verdade? E nem é para perguntar. Uma vez numa aula, uma aluna disse para mim assim, olha, eu estou com vergonha de falar. Eu falei, o que é? Pode falar. Eu falei, meu Deus, o que vem aí? Essa aqui eu sou católica. Eu gosto muito de igreja. Eu falei, que bom. Pois continue, se você se sentir bem lá, não há problema nenhum. Mas sabe o que é? Eu sou devota da Virgem Maria. Que bom. Seja devota de Maria. Seja devota de Maria de Nazaré, esse espírito tão bondoso, não é? Tão dedicado a nós aqui. Não tem problema nenhum de eu continuar vindo às aulas sempre? Claro que não. Claro que não. Se for o caso, minha gente, amanhã ou depois, se ela achar que as respostas para ela estão ali na doutrina espírita, ela vai migrar. E isso não vai fazer a menor diferença. Porque, na verdade, o que importa é você ser um homem de bem. É isso que os espíritos, quando estão falando da virtude, eles dizem isso para nós. É a essa virtude que nós conclamamos todos vocês. É a viverem nesse estado de virtuosos que nós conclamamos vocês. E mais, sustentamos vocês nas suas boas escolhas. Porque nós não estamos sós. Quando nós decidimos nos movimentar em favor de alguém e em favor de nós mesmos em primeiro lugar, todo o universo conspira a nosso favor. Como é que uma obra como essa se torna grandiosa? No meio de tantas dificuldades que nós estamos vivendo hoje. É porque há uma conspiração cósmica para que o bem seja promovido. Então basta uma pessoa, um elemento, decidir-se a praticar o bem e se esforçar para isso, que todos os espíritos vêm em seu auxílio. Então ele é bonzinho, fundou um centro, não vai sofrer, não vai ficar doente. Nada disso, nada disso. Infelizmente ou felizmente, nada disso. Mas aquele que sustentou, que entregou o seu braço, o seu amparo, o seu conforto, vai ser sustentado. Todos serão sustentados. E os espíritos são maravilhosos. Porque até mesmo aqueles de nós que somos recalcitrantes no egoísmo, até esses recebem toda a ajuda. Por quê? Porque os espíritos sabem que nós vamos dar certo. Eles sabem que apesar das nossas dificuldades imensas, todos nós vamos nos transformar em homens de bem. Então eles não têm esse tipo de preocupação que nós temos. Quando eu faço besteira, Maria Angélica com certeza não pensa assim, lá vem ela de novo. Já falei tanto com ela, está fazendo a mesma besteira de novo. Nem pensa assim, estou nem aí. Já fez tanto, não quero mais saber dela. Não. Ela investe para que eu fique alerta e não faça de novo aquela besteira. Aí ela vai me dando várias oportunidades. Porque chega uma hora também que Deus dá um basta na gente, né? Já tentou aqui, já tentou ali, já tentei de um jeito, já tentei de outro. Aí ele dá um basta. Deixei. Chega, meu filho. Está sofrendo muito. Está buscando muito sofrimento. Aí ele dá um basta. Vou buscar outros meios para que você cresça. E essa é a mensagem. Nós temos o dever, a responsabilidade de atuarmos como homens de bem, buscando cumprir essa ordem de Jesus para nós. Sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial. Nós temos a obrigação de deixarmos essas virtudes que estão em nós germinarem. São os tesouros do céu que Deus nos presenteou. Então precisamos todos os dias agradecermos a bênção da vida. Estejamos em que condição estivermos. Agradecermos aos nossos benfeitores, que são tantos que já deram seus nomes e outros tantos anônimos.
olhar para aquele benfeitor que está ao nosso lado e que muitas vezes nós nem percebemos o bem que nos faz. Um filho benfeitor, um esposo, uma esposa, um amigo, uma amiga. E usar tudo o que está ao nosso alcance para sermos pessoas melhores. E sempre entregarmos em confiança a Deus as nossas vidas, o nosso destino. Porque Ele sabe muito melhor do que nós o que é conveniente para a nossa existência. Que Jesus nos abençoe a todos e tenhamos uma semana de muita paz. Graças a Deus.